Olá, querido aluno, vamos resolver a questão 8 do vestibular da Federal do Paraná, prova realizada em 2023. Então, vamos à leitura do enunciado. Um bolo é retirado do forno e começa a resfriar segundo a expressão T igual 30 mais 150A elevado a menos 0,05T, com A maior que 1, sendo T maiúsculo a temperatura do bolo e T minúsculo o tempo decorrido em minutos. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o bolo atingirá a metade da temperatura inicial que apresentava quando foi retirado do forno em T igual a 0. Use, se necessário, log de 2 na base A igual a 0,7 e log de 5 na base A igual a 1,6. Vamos então. Então, nós temos aqui a expressão que nos fornece a temperatura em função do tempo, né? Então, quando o bolo está saindo do forno, ele está com a temperatura máxima. Então, no tempo zero, ele está com a temperatura máxima. Ó, a questão pede depois de quanto tempo que a temperatura atingirá a metade, né, da temperatura inicial. Então, vamos pegar aquela expressão lá, aquela função, ó, temperatura em função do tempo igual a 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05T. Então, no instante inicial, no tempo zero, o bolo acabou de sair do forno, ele está com a temperatura máxima no tempo zero. Então, vamos ver qual é essa temperatura. Então, a temperatura no tempo zero, 30 mais 150 vezes A elevado a menos 0,05 vezes tempo zero. Então, no lugar do T, minúsculo 0. Então, a temperatura inicial no tempo zero é 30 mais 150 vezes A. Aqui eu tenho menos 0,05 vezes 0. Multipliquei por 0, é 0, né? Então, vai temperatura inicial 30 mais A elevado a 0 é 1, né? Expoente 0, resultado sempre 1. 150 vezes 1, 150. Então, temperatura inicial 180 graus. Muito bem. Então, agora nós precisamos saber quanto tempo vai levar para que essa temperatura de 180 chegue a 90, chegue na metade, né? Então, vou copiar de novo a expressão aqui, ó, a função, para a gente trabalhar agora na outra situação. Então, 30 mais 150, tô só copiando lá do enunciado, 0,05T. Agora, eu quero que a temperatura, que é inicial 180, que ela passe para 90. Então, no lugar da temperatura, eu vou colocar 90. 30 mais 150 vezes A menos 0,05T. Agora eu preciso achar o tempo, né? Essa é a minha incógnita agora. Muito bem. Então, vamos resolver essa equação. Esse 30 eu posso passar para o primeiro membro subtraindo, né? 90 menos 30, já posso colocar aqui 60, é igual a 150, A elevado a menos 0,05T. Esse 150 aqui, ele está multiplicando, então ele pode passar para o outro membro dividindo. Então, vai ficar 60, 150, e vai ficar aqui só A menos 0,05T.
Muito bem. Então, vamos agora simplificar essa fração. Então, só um instante. Simplificando a fração. Aqui eu posso dividir por 30 e por 30. Já simplificamos direto, né? Então, 60 por 30, 2. 150 por 30, 5. Igual a elevado 0,05t. Muito bem. Lá no enunciado, aqui, ó, fala que se necessário usar log de 2 na base A e log de 5 na base A. Então, a gente vai usar isso aqui, certo? Como nós temos aqui uma equação exponencial, o que é uma equação exponencial? Eu tenho a minha incógnita no expoente, né? Aqui é base A, expoente. Então, aqui eu tenho uma equação exponencial e eu posso transformar num logaritmo para resolver, né? Como ali está falando em logaritmo base A, então a gente vai transformar no logaritmo base A. Então, vai ficar assim. Como que eu faço? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. Então, eu vou colocar aqui, ó, logaritmo base A 2/5 igual logaritmo base A menos 0,05t. E agora eu vou usar as propriedades dos logaritmos para a gente resolver isso aí, né? Então, aqui eu tenho o logaritmo de um quociente, logaritmo de quociente, a gente transforma numa subtração de logaritmos. Então, vai ficar logaritmo de 2 na base A menos logaritmo de 5 na base A. Aqui, eu tenho um expoente, mais uma propriedade do logaritmo, eu trago esse expoente para frente do logaritmo, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, menos 0,05t, trago todo o expoente, né? Log, o que sobrou aqui? A na base A. E aí, é só a gente resolver essas... Ó, aqui no enunciado, vamos já ver lá. Vamos voltar um pouquinho lá. Ó, o log de... O log de 2 na base A é 0,7. O log de 5 na base A é 1,6. Então, vamos voltar lá e vamos substituir. 0,7 menos 1,6, né? Que são os dados do enunciado. Aqui, como que nós vamos fazer? Menos 0,05t, ok. Aqui eu tenho log de A na base A. Então, quanto que dá log de A na base A? Log de A na base A. Então, imagine aqui, ó. Log de A na base A seria x, vamos colocar assim, né? Então, como que a gente transforma numa equação exponencial para resolver isso? A elevado a x é igual a A, né? Então, as bases são iguais. Aqui no A eu não tenho expoente, mas o expoente é 1. Então, log de A na base A é 1. Meu x igual a 1. Claro, eu não precisava fazer isso aqui. Quando eu tenho log, a mesma base, a base igual o logaritmando, eu já sei que vai dar 1, né? Aqui só transformei na exponencial só para a gente relembrar isso também. Muito bem, então agora a gente só vai terminar aqui. Como que ficou? 0,7 menos 1,6 dá menos 0,9. Menos 0,05t. Eu quero saber o t, então vai ficar t é igual. Aqui eu já posso multiplicar por menos 1, já trocar os sinais aqui, né? Já tiro o negativo. Então, o t vai ser 0,9 dividido por 0,05. Aí é só eu fazer a divisão, né? Daí é só finalizar aí. 0,05.
Se a gente igualar as casas, 2 casas depois da vírgula, é só dividir daí 90 por 5, que vai dar 18, né? Então, o nosso tempo para reduzir de 180 graus a temperatura para 90, 18 minutos. Então, vamos voltar lá para a gente assinalar aqui a nossa resposta. Então, alternativa D, 18 minutos, ok? Então, até nosso próximo vídeo.